Vale, Usiminas e Gerdau são o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar dessas três empresas e também observar o cenário macroeconômico aqui, principalmente aí a China, tá? Que é muito importante para esse setor. Então, bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like no vídeo, senão você vai esquecer. Considere também se inscrever no canal. E a China, ela vive momentos muito, mas muito conturbados, porém existe uma sinalização positiva de alguns lados do mercado, só que depende muito dessa questão do vírus, né? Então, assim, depois da política de vírus zero que foi encerrada, houve uma contaminação suspeita, né, de contaminação muito grande. Tem números aqui que eles estão estimando 1/3 da população de Pequim infectada. Isso aqui, cara, como é que pode, né? Então, assim, eles estão falando que talvez uma falta de vacinação eficiente na população é que tenha causado isso. Será que vai deixar desse jeito? Será que vai correr para vacinar mais eficientemente? Será que vai dar um lockdown temporário? Será que vai ser um lockdown severo? Será que... O que será que vai acontecer, né? É muito perigoso esse cenário de curto prazo. Vamos ver, nós não devemos demorar muito para ter algumas respostas, né? Enfim, nós temos aqui então o mercado precificando exatamente números muito positivos para a China. Eu até estou mais alinhado a esse cenário aqui, né? Onde eles esperam aqui que não vá voltar aí a política de vírus zero, né? Então eles estão falando aqui que em 2023 a China deve andar na contramão do mundo, impulsionando inclusive os emergentes. Olha o Brasilzão aí se beneficiando, né? Então a gente faz pacote aqui infinito e é ajudado pela China. Espero que sim, né? A China é muito importante para o Brasil. E quem mais vai se beneficiar? Exatamente siderúrgicas e mineradoras. E a gente tem então o BOFA aqui falando que o PIB chinês vai aumentar 3% em 2022 e 5,3% em 2023, né? Um número aqui bem mais positivo até que alguns estavam precificando no passado. Isso aí condicionado a essa realmente abertura aqui, reabertura, né, econômica da China aí, né? Com o fim da política a pandemia zero, né? Vale, então nós já vimos aqui que segundo o BOFA a China vai ter bons números aqui em 2023 e agora quando a gente entra na questão do minério de ferro nós também temos otimismo do mercado em relação à China, né? Então obviamente, né, a China indo bem, o minério de ferro e siderurgia acaba indo bem também. Então a gente vê aqui a mineração e a siderurgia com vários destaques aqui no mercado e a Vale é uma delas. A gente vê recomendação de compra aqui com um preço justo de R$ 109,00 para Vale, com uma perspectiva de forte geração de caixa e ótimos dividendos, tá? Então, bons dividendos também. Eles estão precificando aqui um minério de ferro de $101,93 em 2023 e 2024. Para vocês terem uma noção, eu já acho que $75 é bem lucrativo aqui para a empresa. Imagina $101, é mais um ano aí de dividendo de porrada se realmente acontecer esses números, né? Lembrando que também facilita essa transição energética que a empresa está investindo. Então, por mais que não dê dividendos aí de 20 e poucos por cento como deu aí em 2020, ainda assim vai ser muito interessante que vai facilitar a empresa seguir investindo, né? Ela vai conseguir pagar dividendos muito bons e ainda continuar investindo. $101 é algo fantástico aqui para a empresa, ainda mais no outro ano também, 93, né? Algo realmente para aproveitar, pagar dividendos sim, mas investir na transição energética. Nós temos um mundo aí para crescer em relação aos metais, tá? Então, puxa, muito interessante esses números aqui que o JP Morgan traz, e eles destacam que acreditam que a estrutura acionária proposta de Valespar elimina o risco potencial da Bradespar poder provar uma potencial fonte de liquidez para a Prev e outros fundos da Littel. Então tem essa questão jurídica, isso aqui é meio enjoadinho, eu não gosto muito de ficar acompanhando essa questão, por isso eu prefiro a Vale. Mas de qualquer forma, aqui o JP Morgan disse que acredita que tem aqui uma eliminação de risco potencial e que o preço justo aqui está interessante aí entre as duas, né? Então a gente vê um dividendo de 10,80 nesse momento da BRAP e 9% aqui praticamente da Vale. Tá um pouquinho maior para a BRAP, mas assim, não... eu prefiro a Vale de qualquer forma, até porque dá para a gente ganhar aí com um dividendo sintético mais facilmente, embora com a BRAP também dê, né? E a Vale no último ano ela subiu 19,9% e a Vale é uma empresa gigantesca, é difícil dar grandes oportunidades sem o cenário tumultuado. Você pode ver quando ela caiu aqui a preço interessante de 62,75, que eu tracei até uma linha aqui interessante onde ia comprando aos pouquinhos ela aqui, e também depois ainda
ajustei essa linha para cima e comprando mais um pouquinho aqui, o que acontece? Quando o cenário está muito tumultuado, é que tem descontos nela, né? Quando o cenário está bom, ela acaba subindo. É difícil ela dar grandes descontos quando o cenário está muito ok, né? A gente foi vendo ali até o minério de ferro, ela acompanhando o minério de ferro de perto nesse período todo, eu falava, não faz sentido, né? O mercado está exagerando, e aí não deu outra, a ação sobe bastante e nós ainda temos um cenário levemente ainda neblinado, né? Mas aí a gente já vê clareando um pouquinho, então não duvido nada que ela suba bastante ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que uma coisa eu sei, ela tem projetos interessantes de investimento e ela paga bons dividendos. E agora falando das siderúrgicas, nós ainda temos na siderúrgica um cenário muito importante da China, né, a se observar, mas cada siderúrgica vai ter uma realidade um pouco diferente. Falando aqui da Usiminas e da Gerdau, começando com a Usiminas, nós temos aqui o JP Morgan reduzindo o preço justo da Usiminas de R$ 12,00 para R$ 8,50, saindo a recomendação de compra para neutro. E eles destacam alguns pontos aqui de desafio para a Usiminas, como por exemplo a alta taxa de juros pesando sobre o mercado doméstico aí, né, de aços planos, e a demanda automotiva que, embora vá se recuperar aqui em 2023, ela deve ser compensada por desconto nos preços das negociações aos preços anuais com fabricantes automotivos. Os preços à vista do aço estão cerca de 30% abaixo dos contratados em 2022. Provavelmente, né, embora aumente aí a demanda, a oferta acabou aumentando mais, acaba impactando realmente no preço, né? Então esse aqui é um cenário de preço de risco aqui e os juros pressionando as Usiminas. E do outro lado eles falam aqui da questão do investimento necessário no alto forno 3, onde eles estão esperando maior investimento em capital CAPEX, é necessário esse investimento, né? E a demanda de capital de giro pesará sobre o FCF de curto prazo aqui da Usiminas, tá? Por outro lado, a CSN, a CSNA3 e a Gerdau GGBR4 tem aí recomendação de compra ainda, tá? Quando eu fiz a comparação em vídeo da Gerdau e da Usiminas, tinha uma diferença importante entre as duas e eu destacava que eu preferia até a Gerdau, embora a Usiminas estivesse aí um pouco mais barata. As quedas continuaram, né? Então está se acentuando aí a diferença de preços na Usiminas caindo mais, né? Porém, a gente tem que lembrar sempre que ainda existe uma diferença importante, como por exemplo aqui a diversificação geográfica. Então a Gerdau ela está aqui bastante diversificada, com muita presença na América do Norte, que pelo menos nesse sentido aqui do aço está aí mais estável, né? Nós temos uma presença no Brasil no terceiro trimestre foi 29%, então está rondando aqui os 30%, né? Tem até reduzido, enquanto os aços especiais também complementam, são mais diversificados. Uma diversificação geográfica que você encontra aqui na Gerdau, enquanto na Usiminas você vai encontrar menos diversificação, conforme a gente pode ver que o azul claro e o azul escuro, ó, em termos aqui da evolução das vendas, ó, não existe um aumento, na verdade existe uma diminuição no mercado externo e a fatia é bem menor aqui do que da Gerdau, né? Essa é a diferença número 1. Outra diferença importante é o tipo de produto que faz, né? A Usiminas ela tem muito mais produção, a grande maioria nos aços planos, então o vínculo dos aços planos vai ser mais aí principalmente no automotivo, na linha branca, né? Setor industrial de forma geral, embora ela também tenha presente aí na construção civil, energia eólica, né? Várias fontes aí diferentes, ela vai ter mais vínculo aí à questão industrial, então ela vai sofrer um pouco mais quando a indústria vai um pouco ruinzinha aí, né? E pelo fato de ela estar muito focada no Brasil, tem esse ponto para ficar observando como é que está a economia do Brasil também. E já a Gerdau, ela tem aí pronto principal como os aços longos, né? Ela tem no Brasil aqui até que tem aços planos, semi-acabado, está um pouco mais diversificado, mas ela tem a maioria aqui no foco na distribuição. A gente vê em todos os lugares, e também a construção é muito importante aqui para a Gerdau, né? E nós temos principalmente aços longos aí presentes, temos também estruturas, é uma empresa que está com um foco um pouco diferente aqui da Usiminas, porém, né, a economia vai ditar muito aqui o andamento das duas, né? Não tem
é como não ver o impacto aí na indústria, não ter nada de interferência na Gerdau. Então, de qualquer forma, você está sim exposto ao aço, está exposto à China, mas cada uma com um pouco de particularidade. Eu gosto muito de observar essa questão aí geográfica também. E nós temos uma diferença aqui que pode ser importante no futuro, é que ela tem aqui a produção de aço mais limpo, porque ela tem realmente uma vantagem competitiva em custo e emissão de CO2 por tonelada, para você entender um pouco mais de detalhes em comparação com as demais empresas, né? Mas é um diferencial que pode ser interessante. E quando a gente vê no último ano a Uzi Minas caindo 48%, enquanto a Gerdau sobe 18,3% e a Goal 4, que é a Hold, né, subindo 31%. Mas o curioso, quando a gente vai ver aqui da época, quando eu gravei o vídeo aqui falando da Uzi Minas e da Gerdau, nós temos aqui uma alta de aproximadamente 39% para a Gerdau, né, e para a metalúrgica também, enquanto cai 14% aqui a Uzi Minas, né, nesse período aqui. Se naquela época eu preferia um pouco mais a Gerdau aí, em relação a essa proteção, essa previsibilidade maior no longo prazo, hoje essa questão aí continua sendo mais favorável a Gerdau. Então o que aumentou aqui de diferença foi a questão do desconto, né? Se a Uzi Minas estava mais barata na época, agora ela está ainda mais, né? Uma diferença aqui de 61%. Então fica a dúvida, né? Às vezes é bom até pegar uma empresa que está considerando melhor aí no médio prazo à frente, né? Do que pegar um desconto maior ou de repente nas duas, né? E não ir tudo aí em uma só. Mas aí vai aí de cada um a análise, né? Em aquele passado eu teria pego a Gerdau, essa teria, como eu havia comentado, e agora, se eu fosse pegar uma das duas, eu não tenho nenhuma, eu ia analisar com bastante calma novamente, né? Tá, cada vez que os Minas vai caindo mais, vai ficando mais difícil fazer essa escolha, né? Realmente tá bastante barato. Talvez aí as duas, eu não sei. Eu tenho que refletir bastante, mas de novo, a Uzi Minas aumenta o preço de desconto, mas a Gerdau tem ainda um cenário um pouquinho mais nítido aí, né, à frente. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino e também o seu like. Comenta aí qual dessas ações você tem. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!